Então, sim, meu objetivo foi alcançado com esse vídeo. Eu espero que você saia daqui, pelo menos com essa reflexão de que propósito não é algo simples de se definir e que você não deve atrelar propósito a determinadas situações específicas. O propósito precisa ser algo maior, algo muito mais plausível, mais palpável, algo que de fato você se orgulhe. Porque se o seu propósito for especificamente trabalhar de 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, para que você possa alimentar a sua família, cuidar dela, me desculpe dizer, mas é algo muito raso. O seu propósito precisa ser algo maior. Se o seu propósito for ir para os cultos ou, as missas da sua igreja aos domingos, preciso te falar, é algo muito raso. O seu propósito precisa desse propósito, que é você ir aos cultos e às missas, mas que ao sair de lá, você consiga construir, a partir do que você aprendeu, a partir do que você entendeu ali, construir o seu caráter e construir a sua personificação de ser humano melhor. E impactar a vida das pessoas ao seu redor. Então, como eu vinha falando, esse vídeo tem o intuito de ser aquele comentário inesperado, que você não esperava encontrar, que você provavelmente não estava aberto a ouvir sobre aquilo, a ler aquilo, mas que mesmo assim chegou até você. Eu espero que, através desse vídeo, você consiga sair com o seu propósito. Ou melhor, entender que o seu propósito ainda está em construção. Foi uma honra falar com você e espero que você possa continuar aqui nesse canal. Olá, eu me chamo Humberto e eu sei que a pergunta desse vídeo não é tão fácil de responder e provavelmente você que entrou aqui quer uma resposta muito prática e objetiva. Eu já te digo que é quase impossível que você saia daqui de forma satisfeita, se assim for o seu objetivo. Mas se caso não for, e você deseja ter uma visão de uma pessoa provavelmente desconhecida e que passou por experiências que talvez contribua para que você encontre essa resposta, esse é o vídeo apropriado para que você ouça e entenda. Aqui na internet existem inúmeros vídeos e não se fala tanto sobre esse assunto, sobre a pergunta desse vídeo. Qual o sentido da sua existência? Qual o seu propósito? Algumas pessoas já encontraram o seu propósito na sua vida profissional, por exemplo. Algumas pessoas já encontraram o seu propósito na sua vida familiar, na sua vida religiosa. Enfim, algumas pessoas conseguem descrever de forma prática e objetiva o porquê da sua existência. Outras não. Talvez eu me encaixe nessa segunda opção. Existe um livro de um autor chamado Viktor Frankl. Ele passou em alguns campos de concentrações naquela época lá, né? Que não cabe enunciar aqui no vídeo. Inclusive, falando em vídeo, isso era talvez das minhas principais dúvidas. Era a criação desse vídeo, a criação desse canal em específico. E eu decidi começar por esse vídeo, eu decidi começar por esse tema, justamente porque eu quero voltar atrás daqui a um tempo e analisar todas as palavras que eu falei aqui e todas as produções que eu vim a fazer posteriormente e entender que tudo começa pelo propósito. Eu sei que é difícil encontrá-lo, mas voltando a Viktor Frankl, ele passou por alguns campos de concentrações e ele desenvolveu uma forma de tirar o foco daquilo ali, daquelas situações horríveis que ele passava e projetar coisas boas, projetar coisas futuras. Eu fiz umas anotações aqui para que a gente possa discorrer também, né, com mais facilidade. Ele conseguia, de certa forma, projetar, né, seus pensamentos para coisas que ele realmente gostava, que ele amava, né, que ele se sentia seguro ao pensar. E o nome dessa forma de pensar seria logoterapia. Era justamente fazer projeções, né? E fazer com que a mente dele não estivesse naquele lugar, para que ele assimilasse aquelas situações que aconteciam ali de formas mais leves, por mais que fosse tão difícil. E ele conseguia entender e compreender padrões em pessoas também.
aquelas pessoas que estavam ali, né, totalmente desesperadas com o que acontecia, que não conseguia pensar, por exemplo, em um familiar, em uma mãe, em um pai, na mulher, ela não conseguia durar muito tempo, porque ela só focava naquela situação específica. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, e esse livro se chama O Sentido da Vida, ou Em Busca do Sentido. Existem algumas traduções que mudam. Eu ouvi esse vídeo de forma online, né? Eu não costumo ler tanto, apesar de ter alguns livros aqui. A maioria dos livros que eu adquiri conhecimento foi através de audiobooks ou de resumos, né? E eu acabo começando a estudar a partir daí. Se eu gosto do audiobook, eu vou buscar o livro e acabo, né, lendo um pouco mais e tentando assimilar de fato tudo aquilo ali que o autor quer passar. Claro que não substitui o audiobook para você ter um livro, né? Um livro, vamos dizer, impresso, né? Físico. Esse livro, por exemplo, ele é muito controverso. É um livro que eu já tive, emprestei para alguns amigos, acabaram não me devolvendo, mas eu comprei novamente para estudá-lo. As 48 Leis do Poder. Esse livro aqui, a maioria não vai conhecer ele, mas quem conhece acaba julgando um pouco o conteúdo desse livro. E eu estudo esse livro justamente para não cair, né, nos pontos principais que o livro traz. Não exatamente para me praticá-los, mas para que eu possa me defender da sociedade, né, nesses pontos. Mas, enfim, continuando aqui, falei de Viktor Frankl, que para mim foi um dos livros que me fez abrir a mente sobre propósito, e falei da criação do canal, que eu nunca tive esse objetivo em específico, mas que nos últimos anos eu acabei refletindo será algo benéfico para mim, e eu creio que sim, porque é uma forma de eu eternizar os meus pensamentos, os meus momentos, né, as minhas reflexões para outras pessoas, e com isso buscar o meu próprio propósito. Fazer com que as pessoas alcancem o próprio propósito, para mim, se torna um propósito, entende? Então, isso diz muito sobre a resposta que eu quero dar nesse vídeo. O propósito em si, se nós formos nos apegar a coisas fixas, é muito mais fácil de responder. Meu propósito hoje é levantar e correr 10 km. Meu propósito hoje é falar com minha família. O meu propósito hoje é viajar. Esses propósitos são pequenos, são supérfluos, mas são através desses pequenos propósitos do nosso dia a dia que a gente acaba construindo um propósito maior. Eu, hoje, tenho 27 anos de idade. E há exatamente 10 anos eu comecei a angariar através do empreendedorismo. Eu tomei decisões, tranquei faculdades, né, lutei, fui contra toda a minha família, mas se eu não fosse aquele cara de 17 anos, eu não seria o cara de 27 anos hoje, sabe? Eu não teria o conhecimento que eu tenho, eu não estaria provavelmente gravando esse vídeo. Talvez eu vou discorrer, né, com o passar aqui dos vídeos do canal, eu espero de fato começar e ser algo que eu dê continuidade, porque justamente eu tenho um propósito com isso, e espero falar sobre isso no decorrer dos outros vídeos que eu venha a postar aqui, tá bom? Mas enfim, talvez o seu propósito, como eu falei, né, seu propósito seja relacionado à vida profissional, à sua religião ou à sua vida familiar, e o sentido desse vídeo aqui é justamente abordar essa reflexão de que não seja algo fixo, né? O meu propósito hoje não é algo determinado por mim específico, sabe? São situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, você já entrou em um vídeo, qualquer vídeo que seja, sobre qualquer canal que você siga, que você curta, e tinha lá uma pessoa em um comentário é, falando assim, mais ou menos: eu desejo que Deus mude a sua vida, desejo que você seja uma pessoa de luz. Eu espero que esse comentário chegue até você. Esse é o sentido desse vídeo, sabe? Esse é algo inesperado por uma pessoa que você não conhece e que eu espero que você, né, siga nos próximos vídeos aqui, porque de fato será o meu propósito trazer esse tipo de conteúdo, falar um pouco de tudo que eu fiz, né? Eu talvez tenha tocado aí uns 20 negócios diferentes dos 17 aos 27 anos de idade. Hoje eu trabalho com algumas coisas e vou discorrer também no decorrer dos outros vídeos, mas o sentido desse vídeo é falar sobre propósito. E o objetivo com esse vídeo, o meu propósito com esse vídeo melhor, seria de fato fazer com que você entenda e saia dele, pelo menos refletindo sobre o seu propósito, ou sobre a pergunta que está aqui nesse título.
Qual o sentido da sua existência? Você já se perguntou o porquê que você é a pessoa que você é? O porquê que você é filho da sua mãe, filho do seu pai? Por que você é irmão do seu irmão, da sua irmã? O porquê você ser tão desprezado por alguns e amado por outros? O porquê que você tem facilidade com algumas coisas e com outras não, apesar de você não ter se dedicado àquilo? Parece que é um dom divino, né? Então, pessoal, claro que é muito difícil achar uma resposta para essas perguntas, mas quando você olha para dentro de si e você consegue olhar para frente também, você percebe que determinadas situações que você passa hoje faz parte do seu futuro. Você precisava passar por elas para que você fosse, né, a pessoa que vai ser amanhã. Então, basicamente é isso, né, essa reflexão que eu queria trazer, né, com esse vídeo. Não sei o momento específico que eu vou postar esse vídeo aqui, não sei o momento que eu vou criar esse canal, mas eu espero que nós possamos, né, continuar juntos aí, tá bom? Foi uma honra falar com você nesse vídeo e foi uma honra abordar esse tema. Deus te abençoe.